pessoal, Sara Nicolelli falando sobre esquizofrenia. Hoje eu vou falar sobre um tema que eu acho muito interessante, que talvez muitos não tenham passado por isso ainda na esquizofrenia, mas outros experimentaram essa sensação, nós cuidadores principalmente, de ver um familiar com esquizofrenia desaparecido, ou quando ele decide ir para as ruas e sai andando sem rumo. Geralmente nós perdemos o contato com esse familiar. A gente costuma se perguntar por que a pessoa com esquizofrenia toma essa decisão. Ela nem toma decisão porque, na verdade, se ela chega nesse ponto, ela não está em condições de responder por ela. A pessoa com esquizofrenia que costuma ir para as ruas ou costuma pegar a estrada, sai andando sem rumo, em conversa com algumas pessoas e também até de filmes que eu já vi e vou indicar um aqui depois para vocês, a pessoa com esquizofrenia, quando ela se sente muito persecutória, né, onde as alucinações estão ali muito gritantes, é uma forma de fuga. É uma forma de fuga. Ela sair andando como se fosse fugir, né, desses que ela imagina que estão perseguindo ou que estão querendo o seu mal. Então ela decide para as ruas. Não apenas isso, a gente também tem que lembrar que não apenas a persecutoriedade ou as alucinações levam uma pessoa para viver em situação de rua. Existem um caso de famílias tóxicas, mães controladoras, pais controladores, exigências dentro de uma casa, ou uma família disfuncional, uma família que é agressiva, às vezes vive num ambiente tão pesado que talvez as ruas lhe ofereçam um pouquinho mais de paz, né? Mas o que eu andei observando, o pouco que eu andei lendo e ouvindo de algumas pessoas seus relatos, é isso. Ela procura, de repente, já que dentro de casa ela não consegue se sentir segura, porque ali ela tem muita persecutoriedade ou essas alucinações, ela acha que na rua ela vai conseguir se livrar ou pelo menos ela ter um espaço para poder fugir dos seus algozes, né? E ela vai andando. Não é, obviamente, o caso de todos, né? Mas isso foi o que eu pude perceber em muitos casos. É, nós temos casos também que às vezes a pessoa sai para fazer uma coisa qualquer, vamos supor. Nós temos uma conhecida que o filho desceu do consultório e aqui em Curitiba, ele desceu para fumar e ele de repente foi, não sei se ele foi até a esquina, dali ele se perdeu, ele não sabia mais voltar para o consultório, né? Então ele ficou por alguns dias desaparecido aqui em Curitiba, porque ele foi andando e quanto mais ele andava, obviamente, mais perdido ele ficava, porque ele não tinha noção de onde ficava o consultório. E por mais que falasse, né, onde que era, a gente sabe que eles têm essa grande dificuldade de memória, né? E às vezes até na fala de se expressar com as pessoas. Quando alguém percebe que a pessoa ela tem um transtorno, ela está com uma fala um pouquinho desorganizada, as pessoas costumam ter medo, né? E costumam sair correndo ou não dão atenção, acha que é bandido, é maloqueiro, né? Meu Deus, é um mundo cruel, né? Que acaba se apresentando para eles. Mas, da mesma forma que existem as pessoas ruins, existem também as pessoas boas, né? Que acabam ajudando. Foi o caso dessa mãe aqui, que é de uma cidade próxima a Curitiba, mas o filho se consulta aqui em Curitiba. E uma pessoa o viu perdido, viu que ele estava assim meio sem rumo, acho que ele perguntou onde ficava a rodoviária, e a pessoa percebeu que ele estava, acho que um pouquinho desorganizado, e acabou ajudando. Ele tinha o telefone da família na carteira dele, o rapaz ligou, ficou esperando a família chegar. Então foi um final feliz, mas a gente sabe que existem outros finais que não são assim. Nós sabemos que existem, acho que centenas, para não dizer milhares, né, de pessoas que vivem em situação de rua, vulneráveis,
porque tem a esquizofrenia, tem esse transtorno e acabam saindo, não sabem voltar, ou por esses diversos motivos que eu falei, né? Ou para fugir da persecutoriedade, dos seus algozes, ou às vezes até mesmo da família, né? Que é muito mais tóxica. Então ele se vê muito mais, talvez, acolhido, muito mais seguro nas ruas. É o que se imagina, né? Na cabecinha deles. E tem realmente esses casos em que a pessoa sai andando e se perde. Eu conversei há pouco tempo atrás com um rapaz que é a família de Santa Catarina e ele estava, se não me engano, para os lados de Tocantins. Bom, ele entrou em contato comigo, ele falou que ele queria voltar para casa. Eu perguntei de que forma, de que maneira nós poderíamos ajudá-lo, a AME, né? Dei toda a instrução onde ele deveria procurar as pessoas que poderiam ajudá-lo, né? Como o CRAS, enfim, que ele procurasse na prefeitura, nos órgãos, no CAPES, mas ele não queria contato com essas pessoas. Então ele disse que ele só andava de bicicleta pela rodovia de Tocantins. Imagina, de Santa Catarina estava lá em Tocantins. E ele se sente muito persecutório e tal. E eu perguntei para ele como é que ele conseguia falar pelo celular, se ele não tinha um trabalho, ele dormia na rua, dormia no mato, porque ele disse que ele tinha muito medo das pessoas. Então ele disse que às vezes alguém ajudava ele, ele conseguia, botava um créditozinho no celular. Porque hoje em dia a gente também tem que ficar de olho, né, em pessoas que às vezes se aproximam da gente na tentativa de nos enganar, na tentativa de golpe. Infelizmente também existem pessoas maldosas no mundo que não têm esquizofrenia, tá? Mas que utilizam disso, né, de uma doença, utilizam da bondade de quem está do outro lado para poder ganhar um dinheiro. Então, por isso que eu fiz a pergunta para ele de como que ele colocava crédito no celular, de onde que ele arranjava dinheiro, como que ele tinha conseguido a bicicleta, e assim foi indo. Então nós conversávamos sempre e eu perguntei como que a gente poderia fazer para ele vir para Santa Catarina, perguntei o nome dos pais para que eu pudesse entrar em contato com a família dele, mas ele se esquivava, se esquivava. Depois de um certo tempo ele ficou quieto, ele não falava mais comigo, né? Ele disse que sempre ele costumava comer em restaurantes assim à beira da estrada, que o pessoal ajudava. E ele dizia assim que ele não queria mais ser internado, mas que ele tinha pensamentos suicidas, enfim. Aí passou um tempo, ele ficou quieto, não falou mais comigo, mas um rapaz passou a se comunicar comigo pelo telefone dele, pelo número dele. E esse rapaz falou assim: olha, eu não sei se eu imagino que a senhora seja uma parente dele e tal, mas esse celular foi um rapaz que me vendeu e eu percebi que ele não está bem, ele está internado. Não sei se ele tinha é, tido um surto grave, o que aconteceu, que ele estava internado. Esse rapaz que conversava comigo, né? Ele disse assim: eu até vou lhe confessar uma coisa, eu sou traficante, né? Mas me tocou muito a situação desse menino. Queria saber então se a senhora pode vir ajudá-lo e tal. Aí eu respondi para ele, eu falei: olha, eu contei, né? Falei que eu era de uma associação, que eu estava tentando descobrir pelo menos o nome dos familiares dele para a gente poder colocar, fazer esse contato, essa ponte, né? Que a família fosse lá buscá-lo. E aí, no caso, esse rapaz também não respondeu mais, que dizia ser o traficante. Ele me mandou, acho que, algumas mensagens e depois também sumiu. Então, nesse caso desse rapaz, ele saiu de casa porque ele disse que ele não queria mais ser internado, que ele não queria mais fazer o tratamento, porque tinha os efeitos colaterais dos medicamentos, que a família cobrava, que ele se sentia sufocado, que ele precisava da liberdade, que ele se sentia melhor assim, andando na beira da estrada, porque ele não confiava em ninguém, né? Até me senti lisonjeada por ele confiar em mim, para escrever para mim, né? Conversávamos de vez em quando, mas infelizmente eu não conseguia ajudá-lo porque ele não falava o ponto certo que ele estava, o nome que ele me deu eu não consegui localizar fazendo pesquisas, né? Ele também não tinha uma foto no WhatsApp dele, ele colocava a foto de um artista, então tudo dificultava para que eu conseguisse um contato com a família dele. A gente também é um pouco limitado às vezes, né?
Então, pessoal, é muito importante a gente sempre ficar atenta, procurar conversar, ver como que é o nosso comportamento diante do nosso familiar com esquizofrenia, para saber se nós não estamos sufocando essa pessoa, tentar descobrir se de repente essas alucinações, esses delírios não estão comprometendo demais, né, a forma que eles estão encarando isso, e a gente sabe que alguns conseguem mais ou menos lidar com os delírios e as alucinações quando elas já tiveram uma remissão, né? Então, uma coisa, vamos dizer assim, mais leve, né? Mas para aqueles casos assim mais graves, a gente sabe que não tem como. Eu tenho uma outra amiga também que o filho já está há mais de 3 anos, sem que ela o veja, né? Ela mora aqui em Curitiba, sabemos que ele está em São Paulo, não sabemos o local dele, mas ele sempre entra em contato com a mãe, mas ele não aceita tomar medicamento, ele não aceita ter a doença, ele já está com uma esquizofrenia bem crônica, assim, já bem mais severa. Embora antes dele ter fugido de casa, ele estava tomando clozapina e ela falou que pela primeira vez ela tinha visto o filho dela voltar, né? Então veja a importância de fazer o tratamento certo, com o medicamento certo, com uma dosagem certa, né? E ele simplesmente passou a não tomar mais, e daí foi quando ele fugiu de casa e está há mais de 3 anos, né, sem ter o contato com a mãe presencial. Mas ele entra em contato pelo WhatsApp, ele faz isso. Então ele tem um recurso, ainda que ele recebe uma pensão do pai, e ele paga uma pensãozinha para ele ficar. E com esse dinheiro ele come. A gente não sabe, na verdade, como que ele vive, né? Porque ele é bem desorganizado na fala, né? Ele tem uma fala assim, é, aonde ele delira muito. Ele vive realmente num outro mundo. É um universo paralelo dele. Então, a gente precisa juntar todas essas coisas, essas informações, para a gente ver aonde será que eu estou indo demais, aonde eu estou indo de menos, aonde que eu estou colaborando para a melhora do meu familiar, no que eu posso ajudá-lo, né? A gente às vezes procura se aproximar, ter uma conversa, às vezes eles não dão margem para que a gente tenha essa conversa com eles, mas às vezes eles também estão querendo e a gente não dá, né? Porque às vezes estamos tão cansados e tão esgotadas mentalmente que a gente evita ter uma conversa que possa de repente ter uma resposta mais positiva, porque a gente está sempre ali, parece que enxugando gelo, né? Sempre na mesma situação, você vendo o teu familiar, daí você fica pensando, para que eu vou tentar ter uma conversa se é sempre a mesma coisa? E a gente erra às vezes nisso. Mas é muito difícil também, a gente não pode se culpar, porque eu acho que a vida é feita de erros e acertos, né? Ganhas e perdas, e infelizmente a gente não tem às vezes domínio sobre determinadas coisas da vida. Falando do filme que eu ia falar para vocês, ontem eu estava procurando na, na, na Amazon um filme e eu voltava e não conseguia ver nada que me agradasse. E eu sempre via passar ali um catálogo, né, um filme chamado 5.000 Cobertas. Eu pensei assim, será que esse filme é bom? Deve ser uma chatice. Mas pelo nome 5.000 Cobertas, a primeira coisa que me veio à cabeça foi de que seria um filme envolvendo a ação de alguém, né, em prol de pessoas menos favorecidas, né, para que ela fizesse doação de cobertores. Foi o que realmente passou pela minha cabeça. Mas o filme, ele retrata uma história real, que eu acho que é o mais interessante, né, quando a gente consegue ver filmes baseados em histórias reais, de uma mulher que ela é casada com um homem que tem esquizofrenia, ele para de tomar os medicamentos, tá? E ele foge e fica desaparecido por muitos meses. Não vou contar o filme para vocês, né? Não vou fazer spoiler, como dizem por aí, mas procure na Amazon 5.000 Cobertas. No final do filme,
aparece a verdadeira, né, mulher que fez todo esse um trabalho maravilhoso, gente, aonde ela, o nome do filme 5.000 cobertas é porque nessa do marido estar desaparecido, ela resolve procurá-lo nas ruas e nesses locais onde ficam geralmente, né, pessoas em situação de rua, de moradores de rua, né? E que ela começa a ver a necessidade, o frio, e ela resolve fazer uma campanha. E ela tem um filhinho pequenininho que a acompanha, e é que, na verdade, o que é o gás da mãe é esse menino. Ele tem um entendimento maravilhoso a respeito até da doença do pai dele. E só para, como eu falei, não vou contar o filme para vocês, mas eu chorei muito durante o filme, mas chorei pela história, obviamente, mas chorei porque a gente revive muito daquilo que a gente viveu e vive, ou do que será que um dia eu vou viver essa história? Será que um dia eu vou ter o meu familiar desaparecido? Como será que eu vou agir, né? Como será que eu vou conduzir de repente a minha família, a minha vida, o meu trabalho, tendo, né, uma pessoa que eu amo, que convive comigo diariamente, desaparecida por tanto tempo, né? E isso me fez refletir muitas coisas e me fez refletir também sobre até quando e até onde nós ajudamos o nosso próximo. O que que nós fazemos com a nossa dor? Né? Nós fazemos dela um, um lamento, um choro contínuo, uma, um reclamar incessante, ou nós utilizamos da nossa dor e vamos para a ação, né? A oração, né? Não é só orar, é orar, né? E agir. E às vezes a gente age através dos outros para que nos atinja, para que nos ajude. Então, obviamente que isso, você vai falar assim, ah, Sara, então quer dizer que é fazer uma boa ação que eu vou ter é, de volta o meu familiar melhor e tal? Não sei, não tenho essa resposta. É, eu acho que cada um de nós, às vezes, tem um retorno daquilo que a gente deve ter ou não, né? Tudo na vida é uma lição, por mais dolorosa que seja. Aliás, a gente só aprende mesmo pela dor, né? Porque quando é tudo muito fácil, a gente não costuma valorizar muito. Tudo aquilo que é doloroso nos traz ensinamento. E nós devemos ver o que nós fazemos dessa dor, né? A gente tem a opção. Eu me lembro que quando meu filho teve o diagnóstico, eu tinha a opção de cuidar dele, obviamente, de chorar, me lamentar e ficar na minha vida. Eu preferi escolher outro lado, eu preferi estudar a doença. O que que causa? Por que que causa? Como que apareceu? Né? O que que eu posso fazer para melhorar? O que que eu posso fazer para dar uma qualidade de vida para ele que eu também possa ter? Afinal de contas, eu trabalhava com 2 filhos sozinha, né? Minha mãe morava em São Paulo, eu era sozinha aqui em Curitiba. Então, eu precisava, né, ir à luta e eu passei a agir. E eu acho que isso me trouxe muita coisa boa, continua me trazendo muitas coisas boas, mas eu ainda acho que eu faço pouco. Depois que eu vi esse filme de ontem, eu pensei, gente, o que que eu tenho feito para ajudar o meu próximo? O que que eu tenho feito para como para que eu possa indiretamente, como se eu estivesse ajudando o meu filho, mas ajudando o outro ali. Então, isso serve para nossa reflexão, isso serve para a gente pensar como vai mostrar no filme, se você puder assistir, né? Meu familiar está desaparecido, mas eu tenho esse aqui que tem o mesmo problema dele, né? Que está perto de mim. Por que que eu não posso ajudá-lo? A gente costuma ter medo das pessoas, a gente costuma ter medo de um morador de rua, a gente costuma ter medo daquele que está sujo, maltrapilho, daquele que está com uma fala desorganizada, que não fala coisa com coisa. E às vezes esses têm muito mais bondade até do que a gente, né? Então eu resolvi fazer esse vídeo aqui baseado até no filme que eu assisti ontem, né? E me fez lembrar dessas pessoas que eu tive contato e que já ficaram desaparecidas e que retornaram um dia para suas casas ou daquelas que continuam ainda vivendo
vivendo por aí. É uma situação extremamente triste, né? Viver dessa forma, para nós que somos familiares e cuidadoras, você saber que de repente o teu familiar está por aí exposto, né, à chuva, ao vento, ao sol, à violência, à fome, à falta de abraço, de amor, de carinho, né? E a gente está aqui com tudo isso para dar e a gente pensa assim, eles preferiram a rua, escolheram esse destino da rua. Não, a escolha não foi deles, né? A gente tem que lembrar que a esquizofrenia, ela é uma doença que infelizmente afeta às vezes o raciocínio, né? O raciocínio deles compromete muito, né? Eles não conseguem às vezes ter a noção de determinadas coisas, até mesmo do perigo, né? Então, essa capacidade que a gente às vezes tem de ver as coisas de uma forma mais clara, eles não conseguem. Eu acredito até que a pessoa com esquizofrenia ela tenha muito mais sensibilidade que a gente, mas em determinadas situações eles me parecem ingênuos, né? Muito mais do que a gente. Então era isso, pessoal. Eu espero que, de certa forma, eu tenha conseguido levar para você, né, o que pode se passar pela cabeça de uma pessoa com esquizofrenia que decide pegar a estrada e tomar outro rumo, né? E decidir ficar longe, não é decidir ficar longe dos seus familiares, é decidir pela liberdade, né, sem ser vigiada, no caso, pela persecutoriedade, ou nos casos que eu citei, né, de famílias tóxicas, de famílias controladoras, de famílias que vivem num clima de violência e que a gente às vezes não se dá conta de que nós podemos, como familiares, sermos tóxicos, pessoas que ficam cobrando que eles trabalhem, que eles tenham uma ocupação, que eles façam isso, que façam aquilo. A gente tem que saber que é uma outra pessoa, no mesmo corpo, com a sua mesma índole, com a sua mesma essência, só que com um comportamento mais desorganizado, com a fala mais desorganizada e seus pensamentos também, né? Então vamos parar para pensar, né? Até onde nós estamos errando e estamos acertando com o nosso familiar. Isso serve para mim também, bastante, porque eu também erro muito com o meu. Eu reconheço que às vezes me falta um pouquinho de paciência, mas eu o amo absurdamente, absurdamente eu amo. Meu filho é algo assim que eu não tenho como falar, é um elo, parece que até muito mais espiritual, tamanho amor que eu tenho por ele. O mesmo amor que eu tenho pela minha filha, pelos meus netos, pela minha mãe. Mas a forma como ele é, a essência dele. A minha filha mesmo fala para ele, Kainan, você vai daqui direto, você sobe direto, porque você é uma pessoa boa demais. Ele é uma pessoa de perdoar. Enquanto a gente às vezes remói algo, ele não, ele chega, ele perdoa, ele tem uma essência fantástica, maravilhosa. E acredito que muitos, a maioria tenha também. E a gente, às vezes, por estar cansada demais, a gente acaba deixando esses momentos onde a gente possa aproveitar dessa essência que está ali evidente que a doença não está se manifestando e a gente usa desse momento para dar uma descansada. E aí a gente resolve só curtir quando eles não estão bem, né? Então, isso serviu muito para mim. Esse filme mexeu realmente muito comigo ontem e me fez refletir bastante sobre a minha vida, sobre as minhas condutas e até onde eu realmente estou sendo útil ao meu próximo. Por mais que doa o que eu viva dentro da minha casa, né? Eu sei que lá fora tem um mundo enorme, enorme de pessoas vivendo
de forma triste e desumana. E através desse filme ontem, o jovem, acho que um garoto de 10 anos, que era o filho desse rapaz que tinha esquizofrenia, abriu uma fundação, né, chamada Philip, que é o sobrenome dele, abrigando corações aquebrantados. Olha que coisa linda, isso partindo vindo de uma criança, né? Que lição de vida para nós adultos. Uma criança, assistam, que vocês vão saber do que eu estou falando. Eu espero que tenha gostado desse vídeo, de alguma forma te ajudado, feito você refletir um pouquinho, né? Como cuidador, cuidadora, mãe, esposa, filho, marido, pai, irmão, né, amigo de uma pessoa com esquizofrenia, para que você possa entender um pouquinho mais esse universo tão misterioso, tão vasto, tão cheio de pontinhos de interrogação, né? E é um enigma que a gente não consegue decifrar nunca. Quando você consegue decifrar um enigma, aparece mais 1, 2, 3, e você parece que volta, estaca zero, né? Mas isso é a evolução do nosso espírito, é a evolução da nossa vida, e a gente precisa aprender a lidar com as intempéries, né? Para que a gente possa crescer cada vez mais espiritualmente, para que a gente possa ajudar o nosso próximo. Quando você ajuda o outro, você está ajudando muito mais a si do que aquela pessoa. Obrigada por ter me ouvido, curta o canal, se inscreva, compartilhe esse vídeo para que a gente possa alcançar o maior número de pessoas, né? Que a gente sabe que tem tanta gente por aí passando por isso, né? Por uma situação semelhante. Eu vejo tanta gente me procurando, achava que só eu tinha esse problema dentro de casa, a esquizofrenia, agora descobri que existem mais pessoas. E quando a gente compartilha algo que fala sobre, né, às vezes cai pra gente assim como uma Bíblia, né? É um caminho que te traz um pouco mais de conforto. Tá bom, pessoal? Muito obrigada.